Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando hoje mais um episódio do podcast da Mademil, o Madcast. Hoje estou aqui com o Matheus, o Augusto e o Bruno, já participaram comigo em uma outra edição. Olá, olá. Sempre um prazer. Prazer inenarrável estar aqui novamente com meus nobres colegas para mais um papo legal aí. Prazer estar aqui, pessoal. Muito obrigado aqui pelo convite. Que bom estar aqui novamente. Então tá, o assunto de hoje a gente vai falar sobre uma linha de produtos da Mademil, que é a linha de polias para bucha cônica e também as buchas em si, né? A Mademil é bastante conhecida no mercado já nacional e internacional também pela nossa linha de polias convencional, polia perfil A, perfil B, perfil C também, até a própria linha 3V e 5V também, mas uma linha mais convencional, que utiliza outros tipos de transmissão, né? Mas a gente tem também a nossa linha de polias para bucha. É uma linha complementar da Mademil, né? Mas é muito interessante a gente trazer isso como conteúdo, assim, porque vem ganhando cada vez mais força no mercado, principalmente internacional, né? Por seguir um padrão mais atual. Então, a gente vai bater um papo bem legal sobre essa linha da Mademil. Para a gente começar, então, talvez Augusto fale um pouquinho melhor sobre a linha de polias para bucha. Como é que surgiu essa linha na Mademil, saindo um pouco ali do convencional? Como é que foi esse início? Tá, então acho que para a gente poder explicar de uma forma mais didática, vamos falar um pouquinho sobre a linha convencional primeiro, que aí a gente vai entender os benefícios da bucha. A linha convencional da Mademil, como a Elza falou, que é o nosso carro-chefe, né, sempre foi, eu acho que não vamos desmerecer aqui essa linha também, porque acho que foi ela que nos trouxe, né, onde nós estamos agora. Nós somos líderes na fabricação dessa linha de polias, e ela atende muito bem, né, as aplicações aqui eles são determinadas. É uma linha mais enxuta, né? Então a gente pode dizer que são projetos bastante otimizados, certo? Justamente pensando em custo, né? Custo-benefício. Então assim, o que ela é destinada? Aplicações genéricas, certo? A gente tem variados tamanhos, então a gente trabalhar com polia é isso, né? O Matheus PCP aqui sabe bem, que é de 50 milímetros a 2, né? A gente já fez uma polia de 2,5 metros, né? 2,490 milímetros. Então, assim... De 5 em 5 aí, ó. Exatamente. 1 milhão de polias. Trabalhar com polia é de chaveirinho a um monstro gigantesco, né? Então, a gente tem uma enormidade de tamanhos, tá? De quantidade de canais, perfis de correia. Só que essa linha convencional, ela é projetada para justamente ser mais leve, para possibilitar uma montagem rápida no eixo, né? Então, a principal vantagem que ela tem é essa, né? É custo, certo? E projeto otimizado que eu consiga manusear de forma leve. Então, como é que eu faço a montagem dessa polia no eixo? Eu tenho que usinar no cubo nela, a gente fornece hoje, eu mantenho ela em prateleira com o cubo fechado, né? E depois o cliente abre de acordo com o tamanho necessidade do eixo que ele vai ter lá e tudo mais. Então, a gente não recomenda acessórios de montagem nessa linha. A montagem ela deve acontecer de forma direta, tá? Na maioria dos casos. Então eu vou abrir um furo de precisão, um rastro de chaveta, que é o mais comum, e aí, dependendo do caso, a gente faz um furo pro prisioneiro, né? Para poder travar o conjunto no eixo, tá? Aí vamos pensar assim, eu tenho que fazer um furo com uma certa precisão, né? A polia ela tem que entrar com uma certa interferência, certo? Porque senão, se ela entrar muito folgada, vai gerar vibração, a polia vai sair do lugar, eu vou ter desalinhamento de correia, eu vou ter uma série de problemas, certo? Então tem que ter um furo com uma certa precisão, né, para que a polia entre com um certo aperto, né? Depois eu posso ajustar isso com o prisioneiro também, trabalhar de repente com uma tolerância um pouquinho maior e trabalhar com 2 ou 3 prisioneiros para fixar o conjunto, ok? Então essa é a montagem da linha convencional, é a montagem convencional, por isso que ela se chama assim, né? Então a gente vai fazer a montagem direta. Agora vamos começar a pensar o seguinte, a linha padrão,
Hoje qual que é a mais pesada? Quanto é que pesa, Matheus? Ah, cara, as mais maiores ali, 35, 40 quilos no máximo, no máximo. Né? Ainda com algum certo esforço, tu consegue montar no braço, né? Agora vamos pensar assim, eu já começo a ter polias mais pesadas, mais robustas, né? Que extrapolam os 100 quilos, 150, 250, né? 400 quilos. Então assim, olha o trabalho que eu vou ter para montar uma polia dessa num eixo, né? Como é que eu vou fazer aquela polia entrar num eixo onde eu tenho uma tolerância apertada, né? Eu tenho bastante interferência. Eu vou precisar do quê? De uma super ferramenta, de um super... Né? Então, eu acho que é mais ou menos nessa concepção que a gente começa a olhar para a bucha. Né? Então, assim, a bucha, ela é um acessório de montagem. Ela é um acessório facilitador de montagem e desmontagem. Então, ela auxilia também na manutenção, né? Na troca, na substituição na polia. Aí muita gente pensa assim, Augusto, então a bucha, ela é um acessório que foi projetado exclusivo para a polia? Não. A bucha, novamente, ela é um acessório de montagem de qualquer coisa. Eu posso montar uma polia, é que a polia talvez seja o mais comum. Eu posso montar uma polia, eu posso montar uma engrenagem, eu posso montar num volante de inércia, uma roda lisa, eu posso montar o que eu quiser. Qualquer tipo de elemento girante, um núcleo, com uma bucha cônica, tá? Qual que é a principal vantagem da bucha, né? Qual que é o segredo da bucha cônica? Esse rasgo aqui, ó, esse rasgo passante. Tá? A bucha ela é feita de um material, né? E o que impulsionou a venda de polias para bucha na Mademil principalmente? O trabalho que a gente fez de custos na bucha, né? Então a gente trabalhou principalmente na liga trabalhada, né? Então hoje a gente usa uma liga de ferro maleável, nodular, né? Que ele tem a capacidade de possuir uma tenacidade. Então essa bucha a gente já trabalha com tolerância bem folgada, tá? Geralmente um G7, tá? Que é uma tolerância com uma folga bem boa, um ajuste bem deslizante, exato. Quando a gente faz esse rasgo, a tendência é que a bucha dê mais uma abridinha ainda, tá? Então, né, como é que se trabalha com a polia pão bucha? A ideia é que a gente entre primeiro com a bucha no eixo, certo? Ela vai estar com uma tolerância super deslizante ali, então ela vai entrar muito fácil. Então eu entro com a bucha, depois a gente vem, né, como o ajuste é cônico, a gente vem e encosta a polia, e aí à medida que eu vou dando aperto nos parafusos, o conjunto vai abraçando. Então, como a bucha ela tem um material que é maleável, ele é tenaz, ele tem essa propriedade, ele vai trabalhando. Então o material ele vai abraçando o eixo, o conjunto vai apertando e fica com um aperto assim 100%. Tá? E com os próprios parafusos que eu faço a montagem, depois eu faço o saque. Né? Ela tem um sistema de furação inteligente aqui, que eu coloco o parafuso pelo roscado da polia e ela vai empurrando a bucha de forma que eu consigo sacar. Então, essa é a grande vantagem da bucha. Ela é um acessório que facilita demais, tá? A vida, principalmente do mecânico lá, do manutentor, quem vai montar e desmontar, né? Periodicamente a gente precisa fazer a reposição de polia, né? Quando os canais já estão gastos. Então, quando eu tenho uma bucha cônica, facilita e agiliza demais assim, o trabalho, né? Então, quem precisa que a hora máquina, né, evitar de quebrar a polia, às vezes é só um ajuste que precisa fazer, tu precisa movimentar lá para cá, tem que trocar correia, então tu tem que trazer para o centro, para afrouxar, para conseguir trocar as correias. Às vezes tu não consegue fazer isso numa polia sem bucha, porque já criou corrosão ali, já criou uma reação química de material, então já a partir do momento, ali também. A partir do momento que tu vai, a solda fria, né, o pessoal chama também, a hora que tu vai sacar que tu acaba quebrando, tu não consegue, é mais difícil, então é mais tempo de manutenção, é mais tempo de máquina parada, que hoje a gente sabe que é extremamente prejudicial. Então, a bucha, não só no exemplo que eu dei de polias grandes, ela também serve para polias pequenas, né? E eu acho que outra coisa que é importante falar é um elemento mecânico padronizado, tá? Uma norma internacional. Então, a mesma polia que eu trabalho aqui, que eu fabrico aqui, nos Estados Unidos é a mesma coisa, no Japão é a mesma coisa, na Oceania. Segue um padrão universal, ela tem vários tamanhos, tá? E aí eu classifico ela de acordo com o eixo máximo e torque máximo de trabalho, tá? Então,
Esses são os principais parâmetros que vão determinar com qual bucha eu vou trabalhar. Uhum. Eu acho bem legal também a gente relacionar com custo, né? O Matheus está aqui também, pode falar um pouquinho melhor. Mas quando a gente pensa assim lá no nosso cliente, a gente tem grandes clientes, principalmente parte de mineração, que são equipamentos mais robustos, né? Maiores, mais robustos. E vão sofrer mais impacto e pelo tamanho, muitas vezes, acaba tendo a necessidade da bucha, porque numa manutenção vai facilitar muito a questão da bucha, né? Não só pelo tempo de máquina parada, mas também pensando... porque assim, a gente relaciona muito a questão do custo da linha de bucha cônica. Realmente, ela tem um valor um pouquinho maior, né? Tem Mas um custo diferente, acaba né? sendo, ali, como o Augusto estava explicando, são aplicações que requerem um cuidado melhor. Então, a liga tem que ser uma liga melhor, toda a parte da precisão da bucha também tem que ser muito mais bem feita. A usinagem para a questão da bucha cônica também é um pouquinho mais custosa de fazer do que uma convencional, que é só um furo de precisão. Então, são coisas que acabam agregando no produto e geram um valor, né? Daí, por isso, essa diferenciação. Sim. E são duas peças diferentes, né? Totalmente Então, diferentes, né? Apesar de ser polia, mas exatamente. coisa Na bucha totalmente acompanha diferente. parafuso, a arruela, Uhum. então todos os fixadores, os elementos de transmissão. E geralmente, a gente percebe bem, né? Quem é que é mais propenso a utilizar uma polia com bucha é justamente quem possui um equipamento de maior valor agregado. Isso, exatamente. Isso que eu ia comentar. Porque às vezes essa polia aqui para a bucha dentro do equipamento do cliente, ela não vai impactar tanto. Exatamente. Porque os outros componentes daquela máquina vão... Então, tipo assim, num britador que custa lá seus R$1 milhão, vamos botar aqui, isso aqui é custo ou é uma vantagem que ele vai catalogar lá no equipamento dele, né? Que ele vai destacar como vantagem, minhas polias, a montagem, o saque é com bucha cônica. É uma vantagem. Agora, num compressor, que de repente tem um valor reduzido, Um rebolo. e aí o conjunto representa mais dentro do custo dele, talvez para ele não faz sentido. E se vai trabalhar com polias menores, eu também não vejo necessidade. E tá tudo certo. Então, cada uma tem sua aplicação. Basta, né, cada um saber o que é melhor para, né, a sua estratégia para atender melhor. para atender melhor o seu cliente. E dentro da Mademil também, acho bem legal a gente citar isso e levar isso para o público também. A gente tem algumas plataformas, né? Na verdade, a gente tem uma plataforma, falando do comercial da Mademil, né? Já temos uma plataforma que é o pedido web, lá dentro, instalado já, onde o cliente consegue fazer o próprio pedido, consegue já verificar estoque, tudo dentro do pedido web. O nosso portal de compras é personalizado para ele, né? Consegue acompanhar o pedido por lá também. Mas a gente tem uma outra plataforma que foi desenvolvida já dentro da engenharia da Mademil, que é a nossa plataforma de cálculos de transmissão, né? E aí tá bem relacionado com a linha de bucha cônica. Como é que funciona hoje, Augusto, essa plataforma? A gente já coloca em rede social, já divulga isso para os clientes, né? Mas aqui no podcast a gente nunca trouxe, então, primeira vez aqui trazendo. Exatamente, é bem interessante. Com esse pensamento de quem que é mais propenso a usar essas polias com bucha cônica, esse pessoal que trabalha com um equipamento de um pouco mais de valor agregado, a gente já desenvolveu essa linha para as correias de alta performance, tá? Que são perfil estreito, né? 3V, 5V, 8V, que a gente considera que é a segunda geração de correias, né? Por que eu falo isso? Porque quando eu comparo com as clássicas A, B, C, que é basicamente a linha convencional, elas têm uma capacidade de transmissão de potência maior, né? Elas possuem, na sua forma construtiva, mais área de contato, gera mais atrito. O próprio material dos cordonéis de tração, da correia, enfim, ela tem mais capacidade de refrigerar, de tracionar. Então, assim, elas são superiores. Então, a gente já, prevendo isso, né, a gente desenvolveu a nossa linha para bucha nesses canais, tá? Nos canais estreitos. Isso é bem legal a gente comentar também, porque eu lembro que bastante cliente perguntava sobre isso, sobre a linha convencional, né? A nossa outra linha, mas sobre ter utilização também de bucha cônica. Eu queria uma polia com bucha perfil B, perfil C, né? Tem vários equipamentos também que... Porque como a gente falou,
como tu comentou no início, né? Dá para usar a bucha cônica em outros tipos de polia. Exatamente. Né? Em outro material. Então, bastante cliente perguntava também. Desde que possua um projeto com a geometria adequada a receber essas buchas. Uma estrutura. Tudo é normatizado, tá? As medidas de encaixe aqui, ó, dimensional, isso tudo consta em norma, né? Não é a Mademil que inventa, não foi... Era isso que a gente explicava para os clientes, né? Exatamente. A polia convencional, ela não tem uma estrutura, um Adequada diâmetro para de cubo, receber digamos bucha. assim. Nem geometria, nem material, nem Isso. liga. Tá? Para Exatamente. suportar torque de parafuso de montagem. Provavelmente ele vai trincar, né? Porque tu vai fazer um furo muito próximo à extremidade, né? Não é a liga mais adequada, ela não tem a resistência adequada a esse tipo de aperto. Então, por isso que a gente não indica. Augusto, eu não posso usar a bucha com polia Kanawha? Pode. Deve, se precisar. Desde que a polia tenha geometria adequada de acordo com as normas para receber aquele determinado tamanho de bucha, tá? Então, só continuando o que a gente estava falando da ferramenta. Então, só a gente explicou então, que a gente tem essa linha, ela é padrão da Mademil, é standard, né? Então, hoje a gente tem todos os projetos desenvolvidos lá e a gente desenvolveu, então, uma ferramenta, a gente pensou, né, pô, por que não, né? Já que é um negócio assim que parece tão de outro mundo, né? Tu fazer um dimensionamento e tudo mais, por que não, né? Desenvolver uma ferramenta fácil, intuitiva, que o meu cliente consiga usar e melhor ainda, porque já existe no mercado ferramentas que fazem isso, grátis na internet, tu acha? Principalmente os fabricantes de correia, eles foram muito espertos nesse sentido. E a gente viu que não tinha de polia. E a gente pensou, pô, por que não criar uma ferramenta dessa, onde a biblioteca de modelos seja os itens Mademil? Né? Tu fideliza o cliente dessa forma. Né? Além de apresentar uma solução fácil, prática e segura para ele vai trabalhar sempre com a tua base de modelos. Né? Então ele vai sempre vir te consultar. Item de prateleira. Exatamente. Então foi pensando nisso que a gente desenvolveu um software. Tá? Ele tem a sua base no BI, tá? No Power BI. Então é um dashboardzinho simples. Basta você ter acesso, né? Você ter uma conta ligada ao BI, a gente consegue fazer a liberação, tá? Já tem vários clientes utilizando. Funciona de uma maneira bastante intuitiva, tá? Para quem já usou essas ferramentas, né? Gates, Universal, Continental também disponibiliza essas ferramentas, né? Esses softwares. A diferença é que a nossa é MBI, tá? Mas é tão simples quanto ou mais, de repente, né? Vai ter informações do acionamento do motor, né? Potência, rotação, tem alguma limitação de tamanho que tu queira usar, tamanho de eixo, tá? Tudo isso é informação básica para quem está construindo, fabricando equipamento. Tem as informações do equipamento, então a rotação que ele vai girar, qual que é o eixo que vai trabalhar. E alguns parâmetros de transmissão. Então, qual que é o espaço disponível que tu tem? Tem alguma limitação de espaço? Né? O que a gente precisa considerar para... E quando eu preencho isso, aí me vem uma série de possibilidades, eu consigo fazer uma comparação, né? E aí vai aparecer lá algumas transmissões, umas com 2 canais, outras com 4, outras com polias maiores, outras com polias menores, e aí em tempo real, tu já consegue fazer as suas comparações, né? Então, pô, eu preciso de um fator de serviço maior, o custo tá lá. Não, eu acho que de repente o fator de serviço de 1.3 está adequado, esse meu custo está dentro, vamos nessa aqui. Então, é muito rápido tu fazer essas comparações, esse estudo. Então, é bastante válido, tá? A gente hoje já tem bastante cliente utilizando, tá? Gostam muito, né? É lindo quando a gente recebe uma proposta, né? Quando vem um pedido de compra já, que vem o código da Mademil já. Então, assim, eu acho que não tem satisfação profissional maior que essa, né? Que é o objetivo plenamente cumprido. Então, assim, facilita a vida de todo mundo. Por quê? Ele já tem a tabela de preço lá, né? Já aparece no próprio sistema, né? Na própria ferramenta. E então ele já consegue cadastrar no sistema dele. Tu inibe ou pelo menos minimiza a chance de ter algum tipo de atrito ali, de ruído na comunicação, né? De repente fazer um pedido errado, porque já vem com o código, referência a Mademil amarrado. Tu fideliza o cliente, porque ele vai querer comprar contigo. E outra que o engenheiro calculando lá também não vai precisar olhar em catálogo, fazer conta na mão e Exatamente. tal. Já facilita Até bastante, né? Ali também aparece a correia, né? Isso, correia padrão de mercado, tamanho padrão. Reduz a necessidade de fazer um projeto especial também, então já facilita numa futura troca, numa futura recompra. Isso aí.
O cliente duas- não tem conta no BI. E A tem gente duas faz opções lá, também, o né? representante comercial também, alguns estão treinados para fazer, quem tem mais domínio técnico. Então, assim, é algo que deu super certo. Cada vez mais a gente vem ganhando adepto, tá, dessa ferramenta. É utilizado muito para clientes do exterior também, né, A gente Bruno? passou acesso também para Uhum. vários clientes envolvendo a mineração, E além disso, acho que vai fabricação de bombas. ajudar também a reduzir o risco de um erro no dimensionamento, né? Às vezes um superdimensionamento, ou o contrário também, né? Porque a ferramenta já vai trazer de uma forma mais otimizada possível, né? Isso. Que é o que a Mademil E o prega, mais né? próximo do que tu definiu, Uhum. né? Do que foi pré-estabelecido por você, pelo usuário. Então, é bastante prático, eficaz e seguro, né? É, uma coisa que a Mademil tem, né? Então é um diferencial. Tu vê, vai em outras empresas aqui que fabricam polias, eles não têm como transmitir esse conhecimento, né? Não É de tem propriedade nossa, né? isso. Isso é Assim, talvez bem eles legal. alguém consiga fazer um cálculo na mão, né? Nada indica que estaria certo ou não. Apenas o conhecimento da pessoa e alguém para verificar aquilo, né? É tanto que no BI tem a opção de fazer uma transmissão e de analisar uma, né? Se o cara já tiver uma transmissão, Exato. Tem essa possibilidade se ele também. quiser validar as informações que ele já tem, ou quiser verificar se está tudo ok, ele consegue também. Nem sempre para criar uma nova, mas para validar, né? Em muitos casos no exterior a gente vê compatibilidade com polias e polegadas, então a diferença de alguns milímetros pode dar uma diferença na transmissão, na velocidade. Então, para certificar se está tudo ok, a gente faz essa análise para validar Uhum. se os nossos modelos são compatíveis. E é legal trazer também o código Mademil, porque justamente como o Matheus falou, vai reduzir a necessidade de fazer um projeto especial para o cliente, né? O que a gente sabe hoje, trabalhando dentro da fábrica que impacta, muda totalmente o cenário, né? Um projeto especial, ele demanda tempo da engenharia, tempo da fábrica, Projeto, projeto, produção, ferramenta de usinagem, então modelo, né? toda a Então, fabricação é diferente, é desde o ferramental ali da moldagem até a usinagem, pintura, o acompanhamento também é totalmente diferente. E tem uma coisa que os dois vão concordar comigo, que é a questão como a gente tem uma linha que a gente já possui modelos, né? A gente possui modelo de toda aquela linha, fica mais fácil, porque, como o Augusto falou, as pessoas que compram esse tipo de produto é porque tem uma máquina de valor agregado. Então, o custo de paro daquela máquina, ela é muito alto, né? Então, assim, as pessoas buscam com urgência. E a gente, como tem um domínio de modelos, a gente tem a expertise de trabalhar com esse tipo de produto, né? Fica muito mais fácil para o PCP trabalhar, né? Fazer um planejamento de programação e de produção em cima de uma linha padrão que a gente já tem domínio, sim, né? sim. Sem contar o investimento ferramental, que Isso. às vezes vai ter Muito que mais ser caro, propriedade né? do cliente, o prazo de entrega que tem que incluir o prazo de fabricação do modelo. Uhum. Então, assim, para o cliente também é mais vantajoso trabalhar com padrão. Falando, quanto mais as polias vão aumentando de tamanho, mais vai se notando essa diferença, né? Às vezes eu que tenho um modelo já pronto de uma polia para bucha, por mais que ela já tenha uma estrutura diferente, e o cara for buscar uma polia, às vezes sem bucha, né, direto no eixo, de um tamanho muito específico, ele não tiver, vale mais a pena comprar com bucha do que ele ter que fazer um modelo novo de uma polia mais simples, né? Exato, exatamente. E a gente sempre reforça isso com os clientes, né? No episódio que a gente fez com a Camila também, ela comentou bastante sobre isso, sobre padronizar cada vez mais essa linha de Vai caminhando para projetos. isso, né? A gente tá Até porque vai ser mais fácil de manutenção, depois, a por gente está vivendo em um todos mundo esses onde fatores. a gente vive de importar e exportar, né? Então, assim, Santa Catarina é um dos estados do Brasil que mais trabalha com importação. Então, a gente traz muita máquina de fora, né? E as máquinas no exterior, elas têm como padrão polia para bucha. Em cada visita, pegando esse gancho que a Elza falou, em cada visita, em cada conversa com o cliente que a gente tem, principalmente quando você entra com engenharia, é bater nessa tecla, né, cara? Vamos tratar as polias como um item comercial de mercado. Isso. Procura as opções padrões de mercado, né? Procura os especialistas que trabalham com isso em prateleira, que trabalham já com isso, né, com um catálogo desenvolvido.
né? Porque, querendo ou não, a gente acaba concorrendo muitas vezes com fundições, né? Genéricas. Uhum. Fundições que trabalham com todo tipo de produto. E vai exigir um ferramental diferente. Às vezes, num primeiro momento, pode parecer mais fácil, porque o cara tá perto, porque o cara é conhecido, por isso, por aquilo. E é fácil encobrir uma falha de fundição com uma tinta um pouquinho melhor, entendeu? Não, mas eu digo assim, ó, no momento da reposição. Exatamente. A reposição acho que é o que Né? A mais... reposição é em outro estado, é em outro país. Porque aí o prazo de entrega não vai atender. Sim, sim. Né? Sim, Ou às tem- vezes aquele cara Ou- também já ou não... até atende, mas quando começa a aumentar o volume, não é todo mundo que tem a Não é- capacidade não de fica produzir viável com pra ele. quantidade e Isso. com Exato. qualidade. Exato. Acaba não sendo viável. A gente Eu vê sempre isso falo, né? bastante na Padrão linha é o convencional. PPR, é prazo, preço e reposição. Então, sempre optar, né? Não... Eu brinco muito com o pessoal, né? Cara, não fecha o olho e sai desenhando a polia quando for projetar alguma coisa. Consulta o que tem em fábrica. Tu trata parafuso de forma especial? Tu sai lá desenhando componente de parafuso e, vou usar com esse valor aqui porque eu acho que tem que ser. Uhum. No exterior Né? a gente Um vê- rolamento, tu pede pra alguém fabricar um rolamento especial pra ti? Então por que a polia tu não trata Exato. como item comercial? Exatamente. Né? exterior, Eu brinco muito com os clientes dessa forma, né? Eu gosto muito de estar com a engenharia justamente nessa parte da concepção do projeto, é quando há a possibilidade de mudar, né? Há a possibilidade de dar uma sugestão, de participar, porque depois que está feito é mais difícil, né? É. Então a gente trabalha muito dessa forma. Passando a informação pro cliente, né? É, exato. E Foi aí que a a gente- ferramenta ela vem para ajudar isso, porque às vezes o cara diz, mas eu não tenho tempo, eu não domino isso aqui, eu não quero estar te pedindo sempre, então eu vou te dar uma ferramenta que vai fazer isso de forma simples, rápida e segura para ti. E salvo engano, quando a gente insere um item novo na linha, ele já atualiza e entra ali no software. Exatamente. Sim, sim. Os preços também, eles estão todos linkados com o sistema, então como tá Augusto- sempre atualizado. Como o Augusto falou, do mesmo jeito que tu tá pedindo uma polia de uma marca reconhecida americana ou europeia, a gente faz seguindo as mesmas normas. Então, se tu pede uma polia de 200 milímetros de diâmetro, 3V de 3 canais para bucha E, SF, a gente vai ter esse modelo, seguindo as mesmas normas. Uhum. Então, essa é Essa compatibilidade, né? essa compatibilidade, Uhum. exatamente. Não, e eu acho bem legal também aqui a gente trazer, pegando o gancho já dessa questão internacional, a gente tá com uma novidade, né? Uma repaginada, digamos assim, na nossa linha de polias para bucha. E vem muito de encontro com a necessidade internacional também, Exatamente. né? Pelas exportações, que é a nossa linha pesada, principalmente voltada para o segmento de mineração, né? Como é que tá isso, Augusto, hoje dentro da Mademil, assim, essa questão da mudança ali para a linha pesada? Então, a gente já fez todo o trabalho de projetos de engenharia e custos, né? O Matheus participou também, o Bruno participou. Até pode estar comentando depois, né, Bruno? Mas a gente sentiu a necessidade de trazer mais uma personalização, digamos assim, para esse nicho de mercado. A gente vai ser um dos primeiros. Exatamente, né? Porque hoje a Mademil está no mercado há 40 anos. Eu acho que fazem quase 30 que se dedicou à produção de polias, né? E lá atrás foi decidido que ia seguir o padrão métrico, porque é o que se usa no Brasil, né? E assim foi, né? Deu super certo, tanto que a gente está aqui até hoje. Mas no exterior, como o Bruno já falou em outros episódios, existe ainda a necessidade, né? A presença, principalmente dos Estados Unidos, né? Americano, é muito forte, né? Eles, Chinês também. Exato. Só que o chinês chinês, se ele ainda adapta. se adaptou aos Estados Ele se Unidos, adapta. né? Ele não teve, assim, a audácia, de repente, vou competir em milímetro. Não, ele fez o que estava dando certo, né? E porque hoje, os maiores fabricantes de nível global eram americanos, tinha canadenses também, que utilizavam sistemas em polegadas, né? Então, foi o que deu certo, né? Então, foi o que expandiu, né, para alguns países aqui da América do Sul, principalmente Chile e Peru, que tem uma economia Mais livre. mais livre e muito pautada na mineração, né? Isso. Então, a gente, né, tinha mais sucesso quando eu trabalho direto com o fabricante,
Porque eu consigo ajustar, eu consigo entrar com esse trabalho que eu te falei, de, pô, peraí, vamos fazer junto, vou sentar contigo, vamos definir os tamanhos. E aí, quando é manutenção? Né? Acho que o nosso principal mercado, pelo menos sul-americano aqui, é reposição. Né, Bruno? Bruno pode falar melhor. Como é que eu faço substituição de uma polia em milímetro para metro? Né? De polegada para milímetro. De polegada para milímetros, perdão. Né? Então, a gente pensou assim, olha, eu acho que existe aqui uma baita oportunidade de negócio. Era uma lacuna, né? Na verdade, no Vamos mercado. personalizar esse mercado, tá? Eu vou ganhar lá fora, aqui dentro também, eu tenho muita chance no Brasil também, tá? A gente tem bastante oportunidade. E tá em vias, de fato, de ser lançado, Uhum. tá? O Bruno pode falar melhor também, participou ativamente desse desenvolvimento. A gente na Mademil aqui no Brasil já temos, né, como cliente muitas multinacionais, né, empresas grandes, muitas empresas americanas, europeias, e muitas delas, elas, como o Augusto falou, elas se adaptam ao fornecimento do Brasil, né. O Brasil não é um país de importar fácil, né, é difícil importar aqui, então a gente trabalha com o que a gente assumiu como cultural, né, usar em milímetros. Quando a gente vai em alguns países aqui do lado, já começa a mudar. Por exemplo, na Argentina continua sendo em milímetros, mas no Chile não. No Chile tu vai ver muita demanda em polegadas, né? Como eu te falei, a Argentina é um país que ela se fechou, então, como o Brasil são parecidos, acabaram adquirindo também o modelo em milímetros. Só que Chile, Peru, Colômbia, tu vai ver que são países que têm um comércio que já tiveram, né? Em algum momento o comércio seria um pouco mais aberto para importação. Então, a gente percebe-se que no ramo de mineração aparecem marcas consolidadas norte-americanas, né? Então, são sempre propostas vindo em milímetro. Só que quando a gente abre essa linha pesada, a gente sai das polias padrões que a gente trabalha hoje na Mademil e a gente começa a ir em aplicações específicas, aplicações onde às vezes não é tão interessante o volume, né? Quando é manutenção, às vezes uma peça ela é tão pesada, tão grande que ela vale todo aquele esforço, né? Que essa é a ideia dessa linha, que é a linha que vai ser para utilização em britadores, né, que lá fora o pessoal chama de chancador, vai ser para moinhos, né, então máquinas muito pesadas que exercem, como o Augusto falou, muito impacto, vibração. Peneira vibratória, colher transportadora, células de flotação. Exatamente, são peças que, primeiro, elas vão ser feitas em nodular, né, num material muito mais resistente em relação ao ferro fundido cinzento, né, que é o padrão. O padrão das marcas norte-americanas, Martin, a europeia SKF, a Dodge, né, que são essas marcas que são famosas lá fora, elas são em ferro cinzento. Elas conseguem fazer peças personalizadas, só que isso não é uma coisa padrão delas. Agora, a Mademil vai ser... Eu não encontrei, pesquisando lá fora, empresa no mundo que tenha como linha padrão uma linha feita para aplicações pesadas de mineração em nodular. Então, a gente está falando de polias de 12 canais, 16 canais, de mais de 1 metro, né, 1,5 metro, peças que são muito grandes. E a gente vai ter em catálogo, a gente vai ter modelo. Isso significa que a gente vai ter preço, que a gente vai ter também flexibilidade de prazo de produção. Então, a ideia é chegar em mercados e oferecer a Mademil como uma opção, não só para aqueles fabricantes que desejam padronizar, né, diminuir custos em relação a peças, mas também para distribuidores que fazem um fornecimento de peças para mineiras, né, como, por exemplo, no Chile, que é a Codelco, né, você vê a Antamina também, que são outra mina famosa. Então, tem essa demanda e eles sofrem muito com prazo, né, com prazo de prontidão. Porque ninguém vai ter em estoque uma peça daquelas. Então, o mais possível é uma linha padrão de uma polia grande que tem as medidas, mas não vai ter a mesma funcionalidade, não vai ter a mesma resistência, né? Não vai ter a mesma qualidade, né? Que é original. E aí a Mademil vem como uma opção, né? Uma marca diferente sul-americana. Uhum. A primeira, eu acho que no mundo... Isso é uma coisa bem positiva, né? Isso. Também, porque nós aqui
Falando de América Latina, né? A gente fortalece muito, dá muito valor para fabricantes que são daqui, né? Sim, a gente Nessa consegue região. aumentar o valor. Consegue agregar utilizar valor. isso como Isso. um ponto positivo numa Quantas negociação, né? empresas menores lá fora, a gente que são fabricantes de máquinas, a gente forneceu peças especiais, adaptadas para a necessidade deles, para assumir, né, sarar aquela dor que eles tinham de um produto que tenha qualidade, que tenha preço e que não preciso pedir na China, ou preciso buscar nos Estados Unidos, ou eu preciso ir lá na Europa. Eu posso buscar no Brasil, que é um país parceiro, um país que Tá tem aqui, tá Tá aqui do perto. lado, né? que o frete não é caro, que você tem vantagens ao importar pelo certificado de origem, né, que você tem flexibilidade de acordos do Mercosul. Então, o Brasil é uma vantagem, um país estratégico aqui. Então, a função de empresas como a Mademil é melhorar a indústria, não só brasileira, mas sul-americana, né? Então, eu acho que esse é o nosso principal propósito no exterior, é agregar valor e mostrar que um produto sul-americano, um produto regional, ele consegue sim ter a mesma qualidade, e nesse caso da linha pesada, uma melhor funcionabilidade que linhas de internacionais de outros continentes, né? Outros fabricantes. E é um segmento muito interessante, né? Exatamente. Para nós aqui na América do Sul, o Brasil é uma potência, né? Mineração, o Chile, né? A Tem base esse forte da know-how, né? economia, Tem esse mineração. conhecimento. O Peru segue na mesma linha. É um mercado que paga muito bem, né? O preço do minério é uma das commodities mais estáveis, né, dos últimos Mais que o anos. petróleo, mais que que a soja. Tanto que é tão importante essa questão do prazo que o Bruno falou, que a gente já intermediou o negócio, né, Bruno? Da França para os Estados Unidos ou para o Canadá. Para o Canadá. Então, assim, olha, a gente apareceu, né, através, lógico, a gente está homologado como fornecedor global de um grande cliente, de uma multinacional. Essa filial da França nos achou, e por a gente já ter modelo, não levar aquele tempo para fabricar modelo, ter um prazo mais estendido, compensou ele nos acionar. Então, a gente fez uma compra triangular, digamos assim. A exportação triangular. Pra Foi a França, primeira- foi a primeira que eu fiz, né? Back to back. Então, a gente atendeu um cliente da França, mandando a polia pro Canadá, por questão de prazo de entrega. Então, é um mercado que é interessantíssimo para nós. E aí a gente viu uma oportunidade e a gente está... vamos aproveitar, né? Vamos com tudo. Exatamente. É uma lacuna e a gente tá ali. E sabe que a empresa estrangeira que trabalhe com essas máquinas queira se estabelecer aqui no Brasil ou queira se estabelecer em outro país da América do Sul, né, como ponto estratégico, a gente consegue fornecer, a gente consegue padronizar, a gente consegue reduzir custo, a gente consegue dar um suporte interessante técnico. Eu quero desenvolver um novo britador, preciso seguir essa transmissão, a Mademil consegue fazer. Uhum. Matheus, vamos fortalecer esse mercado porque a gente precisa de matéria-prima, A né? gente precisa, não, estamos precisando de matéria-prima, manda para nós. Vamos fortalecer esse pessoal da mineração porque, né, hoje nossa matéria-prima base é ferro fundido, né? É uma via de mão dupla, né? Exatamente. Então, uma satisfação a mais, né? Até a parte da fábrica também, há um tempo já está se voltando para esse caminho também. Tem as máquinas ali de moldagem, estão indo para essa parte ali, 1, 2, 3 peças de peças maiores, itens mais pesados também. Agora, né? Parte da usinagem também, a gente está adquirindo máquinas maiores para usinar esse tipo de peça e já pensando em atender esse mercado de polia para bucha. A Mademil, ela vem, olha, há bastante tempo ali, há vários anos já se modernizando nesse sentido, né? Às vezes, segmento de fundição, assim, a gente leva um tempo a mais para avaliar tipo de maquinário, mercado, né? Tudo precisa ser avaliado, né? A gente comentou bastante sobre isso no episódio que a gente fez com o Rafa e com o Juliano. Sim. Fiz com o Augusto também. E a gente falou muito sobre tecnologia de fábrica. Então, tudo vem de encontro a essa mudança de mercado, né? Vem de encontro à relação com mineração, necessidade de polias maiores, peças cada vez mais
É que são duas Exigentes, coisas né? totalmente diferentes. Uma parte da fábrica está indo para item padrão de volume e a outra parte está indo para item de pouquíssimo volume, mas com alto valor agregado. Então são duas fábricas dentro de uma só, duas coisas totalmente diferentes. É. E tem que estar integrado, né? Não Eles adianta, têm que estar tem rodando caminhar junto, né? A estratégia comercial com a Exato. produção, né? Que é como o Matheus falou, são talvez no primeiro momento vai contra, Sim. né, o que a gente vem fazendo, a Causa automatização certa das linhas estranheza, exato. de alto volume, né? Só que tamanhos menores, porém a gente viu que faz sentido, né? Então a gente está se A preparando gente, para atender com prazo de entrega que é um dos pontos chaves desse mercado, né? A gente É o já diferente, detectou né? que é o diferencial. Então, né, o pessoal vem implementando a linha, né, para moldagem, né? Tu imagina trabalhar com essas, a gente tá falando de peças de 200 quilos, 300 quilos. O molde vai sair Com 800, 800 quilos. quilos, né? O molde de areia para vazar uma peça dessa. Tem que ter espaço na fábrica. Então, né, não dá pra gente sair do dia pra noite, né? Então é algo que é pensado, né? A Leva um gente tá tempo. num É. estágio, mas a gente tá em Estratégia. vias de fase, tá? Já estamos, acho que na fase final para lançar mais essa linha aí. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Uhum. E a gente sabe que exportar um produto, quando a gente decide na estratégia da empresa que a gente vai se internacionalizar, vai começar a exportar, vai começar a ter uma presença de marca no exterior, a gente tem que entender que a gente vai estar expostos a desafios, né? Então, foi uma das primeiras questões que eu conversava bastante com a fábrica, com o Matheus, né, com o próprio diretor, o Ney, com o Augusto, quando a gente planejava algo, a gente tem que estar disposto que a gente vai ter que fazer um preço para fora, vai ter um prazo para fora, a gente vai ter uma comunicação diferente lá para fora. A incomodação é bem maior, né? É. Exatamente. Exatamente. Mas o retorno também ele vale a pena. Existem vantagens em exportar, né, que é uma divulgação da sua marca. Então, imagina, as empresas da região, a Mademil tá em 20 países, né? A Mademil é uma empresa que volta uma hora ou outra tem algum estrangeiro na nossa fábrica visitando, verificando a qualidade. Uma hora ou outra tem filas de carreta ali esperando buscar alguma exportação, buscar algum pedido para alguma empresa nossa, cliente nacional que vai exportar. Então, a gente participa tanto de exportações diretas quanto indiretas, né? Então, a gente tem muito cliente fabricante aqui no Brasil que compra nossas peças, monta suas máquinas e exporta. Então, a gente está ativamente. E abre outras possibilidades, né? Isso. Dá pra gente olhar pro outro lado do mundo, né? Exatamente. A gente sabe que o continente africano vem crescendo também o número de... Na parte agrícola, mas a própria mineração também, né? Exatamente. Então, eu acho que abre um leque de oportunidades, né? A gente trabalhar com essa linha, assim, acho que mais, né, pensando um pouco fora do mercado sul-americano, abre novas possibilidades de até novos mercados, assim, onde a Mademil ainda não se faz presente. Não, é muito, muito bacana, assim. Bom, acho que nossa conversa foi muito, muito boa, né? Muito enriquecedora. Essa linha de buchas, de polias para bucha, eu acredito que é uma linha que tende muito a crescer. Agradeço a presença dos meus colegas aqui, Matheus, Augusto, Bruno. Foi uma conversa muito, muito bacana mesmo. Eu que agradeço, estou sempre à disposição, já vamos treinando aí nosso inglês, nosso espanhol, porque em breve nós vamos conquistar o mundo aí com essa linha. Tenho muito orgulho de trabalhar com vocês, agradeço a oportunidade e vamos tocar esse projeto para frente. Show de bola, isso aí. Obrigado a todo mundo. É isso aí. Obrigada, pessoal. Até a próxima.